Eu quero falar nessa noite sobre Pentecostes, né? A capacitação espiritual do cristão. Eu quero deixar essa mensagem com você. Esse mês a gente celebrou Pentecostes, né? No dia 5 de junho foi a festa de Pentecostes, que se comemora 50 dias depois da Páscoa. É a vinda do Espírito Santo, que está lá no livro de Atos. Geralmente nós, cristãos evangélicos, nós não temos muito esse costume litúrgico, né? Algumas igrejas têm, mas a maioria, a gente se lembra mais do Natal e da Páscoa, né? As outras datas, né, do calendário a gente não celebra muito, mas elas são tão importantes quanto. Eu queria então deixar essa mensagem com você nessa noite, da importância de Pentecostes, e que você possa sair daqui entendendo a capacitação sobrenatural que o Senhor proveu para cada um de nós na pessoa do Espírito Santo. A pregação não vai ser sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, nem vamos entrar em detalhes dos seus dons, nada disso. Eu quero apenas falar sobre aquele acontecimento histórico, a vinda do Espírito Santo e o significado disso para nós, como cristãos, como igreja. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pelos louvores, obrigado por tudo que já ouvimos aqui, obrigado pelas orações, obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo. Obrigado, Pai. Muito obrigado por essa semana. Somos gratos ao Senhor, porque, como foi dito aqui na abertura, a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. E cada fraqueza nossa, cada luta, cada dificuldade nossa é uma oportunidade de nós crescermos mais contigo, de nós crescermos mais em intimidade com o Senhor e de experimentarmos mais o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, o Teu consolo, a Tua misericórdia, a Tua paciência e, acima de tudo, o Teu amor por nós, Senhor. Eu quero colocar esse tempo agora diante do Senhor e pedir que Tu, Espírito Santo, venhas mesmo falar conosco e nos inspirar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pentecostes. Pentecostes é uma festa celebrada desde o Antigo Testamento pelos judeus. E antes da gente abrir no nosso texto principal, que é Atos capítulo 2, eu queria que você voltasse lá no Antigo Testamento e você abrisse lá em Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 19, versículo 16. Eu quero mostrar para você dois acontecimentos, duas festas, dois acontecimentos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. A gente vai ver qual é a conexão que esses dois têm e o significado para a nossa vida cristã. Êxodo 19, a partir do versículo 16. Esse momento aqui que a gente vai ler de Êxodo 19 e depois Êxodo 20, que vem os 10 mandamentos, é, para os judeus, o momento mais importante, que é a entrega da lei, a entrega da Torá, a entrega dos 10 mandamentos. Esse é o momento mais importante da religião judaica, do judaísmo, né? É o acontecimento assim mais importante, quando Deus entrega as tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai. E esse acontecimento, a entrega da lei, ele aconteceu exatamente nessa data de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois que o povo saiu do Egito. Eles caminharam 49 dias e no 50º dia, né, no dia 50, foi quando tiveram aquele encontro no Monte Sinai, quando Deus desce no Monte Sinai e ele entrega então as tábuas da lei. Olha só, a gente só vai ler aqui 3 versículos que dão um resumo desse acontecimento aí, quando Deus desceu no Monte Sinai. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais,
Moisés falava e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés e Moisés subiu. Gente, esse acontecimento aqui, ele é muito poderoso. No Antigo Testamento é o ápice, assim, né? A entrega da lei da Torá. E os judeus, até hoje, eles comemoram essa festa. Essa é a festa da colheita, né? O Pentecostes. E eles comemoram isso, é a entrega da lei. Eles fazem a Páscoa, os judeus comemoram a Páscoa, eles comemoram 3 dias a Páscoa deles é 3 dias, começa na sexta-feira à noite, vai sábado, domingo, encerra na segunda. Eles fazem uma Páscoa assim, bem, celebram todo com jantares, eles fazem uma coisa bem assim, celebrar mesmo a saída do Egito. E depois, quando acaba a Páscoa, eles começam a fazer uma contagem. Eles contam 49 dias até o Pentecostes. E nesses 49 dias, eles fazem uma meditação. Uma meditação. Eles começam a contar cada dia na expectativa da chegada do Pentecostes, que é para eles fazer uma outra festa, né? Judeu gosta muito de festa, fazer uma outra festa, que é o Pentecostes, que eles fazem a celebração, uma noite também, que eles fazem um jantar, eles viram a noite lendo a Bíblia, eles fazem comidas especiais, né? Tudo para celebrar a chegada da lei, a chegada da Torá. Então, guarda isso. Teve a Páscoa, o cordeiro que foi imolado lá no Egito, né? O sangue aspergido na porta, né? Deus feriu os primogênitos do Egito, libertou o povo de Israel do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, e nessa caminhada eles foram até o Sinai, porque Deus disse que ia libertar o povo para que o povo adorasse o Senhor no Sinai. E quando eles chegam lá no Sinai, 50 dias depois, Deus desce, essa é a imagem, Deus desce no Sinai com trovão, com fogo, né? Fala que o Senhor desceu com ele em fogo, né? E a fumaça subia. O que é importante aqui nesse acontecimento aqui da entrega da lei no Sinai? É a palavra de Deus. Os 10 mandamentos, até a gente já estudou aqui na igreja, né? A ética dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base ética da humanidade. Ali tem um padrão moral que influenciou a humanidade. Tem até livros históricos que falam sobre isso, sobre a influência dos judeus, da Torá, dos 10 mandamentos na ética do Ocidente, na ética mundial. Então, mas o importante aqui para nós é a revelação de Deus, a revelação da palavra de Deus para a nação de Israel. E aqui o destaque é a palavra do Senhor, né? É as 10 palavras, né? A maravilhosa palavra de Deus. E é comemorado sempre no final da colheita. Quando acaba a colheita, eles celebram então essa festa de Pentecostes. E eles oferecem os primeiros frutos para Deus. Eles levavam até o templo, lá o templo de Jerusalém, levavam os primeiros frutos, né? E todos os judeus tinham que ir a Jerusalém apresentar os frutos, os primeiros frutos da terra, né? Como louvor, como adoração a Deus, né? E como alegria e felicidade, porque Deus havia entregue a lei, Deus havia revelado a sua palavra para o seu povo. Então, a palavra de Deus ligada com a colheita, né? Porque no coração deles, e no nosso coração também, né? A palavra de Deus é o que gera fruto na nossa vida. A palavra de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus é poderosa, diz o Salmo 29. A voz do Senhor ecoa, né? Sobre as muitas águas. A palavra do Senhor transforma. A palavra do Senhor criou tudo. Lá em Gênesis fala que pelo poder da sua palavra Ele criou todas as coisas. A sua palavra é que vivifica, é que transforma. É a palavra do Senhor, né? A palavra dele poderosa. Então, dito isso, né? Os judeus fazem então, como eu falei, essa peregrinação, esses 49 dias. Depois da Páscoa, eles contam 49 dias. E no 50º dia celebram Pentecostes. O que eles fazem nesses 49 dias? Eles fazem uma meditação. Todo dia eles fazem uma meditação. E eles chamam isso de um aprimoramento. Eles estão se aprimorando o seu caráter, aprimorando as suas emoções, seu temperamento, né, deixando com que a palavra de Deus os transforme. Então, eles fazem meditações todo dia, nesses 49 dias, contando, né, eles chamam a contagem do Homer, é o nome que eles usam,
O homer era uma medida de farinha, né? Então eles estão contando cada dia, até chegar no dia que eles vão celebrar a entrega da lei no Monte Sinai. Uma questão importante para a gente aqui, com toda essa festa que celebra a palavra do Senhor, a lei de Deus, a Torá, mas tem um porém aqui que acontece. Quando eu comecei a olhar essa meditação que eles fazem, esses 49 dias de aprimoramento espiritual, só que tem um porém. Quando eles celebram isso, eles falam que eles estão se preparando, igual o povo de Israel se preparou para receber a lei no Sinai. Só que quando o povo recebeu a lei lá no Sinai, quando Moisés subiu para trazer as tábuas da lei, o que aconteceu com o povo lá embaixo, no Monte Sinai? O que o povo fez? O povo não estava tão aprimorado assim, né? Eles não estavam tão santos, né? Eles tinham feito o quê? Um bezerro de ouro, um ídolo. E eles começaram com danças, com orgia, né? Quando eles estão descendo lá, Moisés e Josué, que é guerreiro, fala, será que estou vendo grito lá embaixo? Será que é grito de guerra? Alguém está atacando o arraial? Moisés fala, não. Moisés, mais experiente, né? Fala, não, Josué, isso não é grito de guerra, não, isso é grito de balada. O povo está na balada lá embaixo, o povo está na festa, está na carne lá, né? Estão no pecado. Isso é grito de pecado, a galera está na orgia lá embaixo. E realmente estavam numa orgia, numa idolatria, né? No dia que Deus desce com a lei. Aí eu fiquei pensando, que aprimoramento é esse, né? Na verdade, não existe aprimoramento pela lei. Lá em Romanos 3, versículo 20, Paulo fala que pelas obras da lei, ninguém é justificado. Ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser aprimorado, ninguém pode ser perdoado, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, porque a lei não é suficiente. Ele fala, ninguém será justificado pelas obras da lei, porque pela lei, a principal função da lei é trazer o conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, porque a lei mostra que nós somos incapazes de cumpri-la, porque somos pecadores, estamos desligados da vida de Deus. A lei, ela é como um espelho, que mostra para a gente como é o ser humano, como é a nossa natureza humana, egoísta, pecadora, cheia de apetites carnais, né, violenta, gananciosa. É assim que nós somos. A lei, ela revela quem nós somos. Pois bem, então, mas esse é o acontecimento original, a entrega da lei em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Agora eu quero dar um salto com você, né? Vamos lá para o Pentecostes agora, Atos capítulo 2. Muitos séculos depois, praticamente no mesmo lugar, nós temos agora um novo momento. Mas é a mesma festa que os judeus celebram. E eles estavam aqui nesse momento, lá em Jerusalém, celebrando a festa de Pentecostes, celebrando a festa da colheita, celebrando a lei. Olha só, vamos lá, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você percebe aqui a semelhança? Quando Deus desce no Sinai, ele desce com fogo, né? Com nuvens, trovão. Há uma manifestação poderosa de Deus. De repente aqui, na mesma festa de Pentecostes, na mesma época, 50 dias depois da Páscoa, aqui os discípulos estão reunidos, lá em Atos 2, é exatamente 50 dias depois da crucificação de Jesus, depois que a Páscoa, né, que Jesus, o Cordeiro de Deus, tinha sido imolado no Calvário, seu sangue derramado, ele havia ressuscitado dos mortos, já havia aparecido aos discípulos, estado com eles, ensinando a eles, e ele subiu aos céus e falou, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque recebereis o Espírito Santo. E eles vão para Jerusalém, e eles estão lá esperando, estão reunidos, a Bíblia fala que eles estão unânimes em oração,
Não só os discípulos, mas também estavam as mulheres ali também orando, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, outros, não era só os 12, eram cerca de 100, 120 que estavam ali juntos, orando, esperando, aguardando a promessa do Pai. E aí, quando se cumpre, quando que vem o Espírito Santo? Exatamente no dia de Pentecostes. Exatamente 50 dias depois da Páscoa, da morte de Jesus. Deus escolhe a mesma data, a mesma festa, como ele fez no Antigo Testamento. Naquela data, ele desceu no Monte Sinai, entregou a lei. Na mesma data, muitos séculos depois, ele desce novamente. Só que agora de uma maneira diferente. Com vento impetuoso, mas línguas de fogo. De novo a manifestação de fogo do Senhor. E ele aparece sobre a cabeça ali de cada um deles. Fala que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente tem então algo diferente. Porque aqui os discípulos não estavam pecando, né? Nem adorando ídolo nenhum. Eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles saíram com ousadia. Pedro se levantou e eles estavam em Jerusalém. Tinha pessoas de vários lugares ali, de várias nações reunidas. Era Pentecostes, era a festa da colheita. O povo estava levando as primícias para Deus. Estavam celebrando aquela festa antiga lá da entrega da lei no Sinai. Mas Deus está fazendo uma coisa nova aqui. São 2 acontecimentos, mas que têm um significado poderoso para nós. E quando Pedro levanta e começa a falar, e aqui fala que eles estavam falando em línguas, né, mas essa língua que eles estavam falando ali foi uma manifestação sobrenatural. Na verdade, eles estavam falando normalmente, mas as pessoas é que ouviam, cada uma no seu idioma, porque tinha pessoas de várias nações ali. Então, quando Pedro levanta, ele começa a falar, ele fala normalmente, mas as pessoas começam a escutar, cada uma no seu idioma, porque tinha pessoas de várias nações ali. E é muito, muito interessante como Deus faz. Ele se manifesta, o Espírito Santo, ele desce o Espírito Santo sobre a igreja. E Pedro fala que aquilo ali é o cumprimento de Joel 2, da profecia de Joel 2. Ele fala, hoje se cumpriu essa palavra, onde Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É isso que vocês estão vendo. Ninguém aqui está bêbado, porque ainda é meio-dia. Mas o que vocês estão vendo aqui é o que foi relatado em Joel. Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro começa a pregar sobre Jesus. E diz que naquele dia, 3.000 pessoas se arrependem, se convertem num único dia. De forma poderosa, de forma sobrenatural. Pela manifestação do poder de Deus, na ousadia que Ele deu e nessa comunicação, né, especial que aconteceu ali com aqueles povos. Lembra, gente, festa da colheita. E o que Deus está mostrando ali? O sinal que Ele dá, uma língua que todo mundo escuta, todas as nações entendem. Porque Deus está dizendo o quê? Eu estou derramando o meu Espírito Santo, porque eu quero uma colheita de todas as nações, de todas as culturas, de todos os povos. Não é só minha aliança com Israel, é minha aliança com todas as nações. Eu quero pessoas de todos os povos, culturas e nações. Isso é poderoso. O que esses 2 acontecimentos têm em comum? Qual é o cumprimento de Pentecostes? Aí eu quero agora que você abra no outro texto, para você entender o significado de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. Eu quero que você abra lá em Jeremias, capítulo 31. E aqui a gente vai ver então essa nova aliança que Deus está fazendo, que Deus começou lá no Pentecostes. Jeremias 31, verso 31 ao 33. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembra da Páscoa lá do Egito, do Sinai? Para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Eles não cumpriram a minha aliança, né? No mesmo dia que recebeu a lei, já estavam lá com o bezerro e fazendo um monte de orgia. Eles não cumpriram, eles não guardaram, eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
Agora ele fala aqui, ó, verso 33, presta atenção. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, e no coração escreverei a minha lei. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O que Deus está dizendo aqui é que Ele vai fazer uma nova aliança. E nessa nova aliança, não vai ser uma lei chegando, os mandamentos, para a gente, fora de nós, para a gente cumprir essas obras, como religiosidade, como legalismo. Mas ele fala que essa nova, porque ele fala, porque meu povo não foi capaz de cumprir, eles anularam. Porque nós somos pecadores, nós não temos condições de cumprir a lei de Deus. Mas ele fala, nessa nova aliança eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar a minha lei na mente deles. E eu vou escrever a minha lei no coração deles. Ou seja, porei dentro deles a minha lei. E aí sim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Só para a gente poder entender melhor isso, essa nova aliança, vamos abrir também em Ezequiel. O mesmo texto que fala sobre essa nova aliança. Ezequiel, capítulo 36, é isso, né? 36, verso 25, Ezequiel 36, 25. E aqui Deus vai ampliar um pouco mais, ele vai falar do Espírito Santo, é onde eu quero chegar. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha o 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Olha só, gente. Isso lá em Ezequiel. Porei dentro de vós o meu espírito. Para quê? Farei vocês andarem nos meus estatutos. E guardareis os meus juízos. E os observareis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E aí sim, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O que Deus está dizendo aqui? Você consegue captar essa verdade? O que estava acontecendo em Pentecostes? Lá no Sinai, Deus dá as tábuas da lei, os mandamentos. O povo recebe, mas não é capaz de cumprir. O povo de Israel não consegue cumprir em toda a sua história. Ninguém consegue. É óbvio, nós somos pecadores. Mas Deus promete que um dia Ele vai estabelecer uma nova aliança. E esse dia é Pentecostes. Quando Ele derrama do seu Espírito Santo. É o que Ele está cumprindo aqui, ó. Pentecostes, gente, é a celebração da vinda do Espírito Santo. É Deus derramando o Espírito Santo sobre a igreja. E esse Espírito Santo vindo habitar dentro de nós. E agora o Espírito Santo é que coloca, escreve a palavra de Deus no meu coração. Imprime a palavra dele na minha mente. É uma mudança dentro de mim. É o Espírito Santo entrando dentro de mim e me transformando de dentro para fora. Não é mais eu agora pegando uma tábua da lei, pegando uma escritura e olhando aqueles mandamentos e tendo que cumprir esses mandamentos. Não, agora é o Espírito Santo dentro de mim, me transformando de dentro para fora, mudando as minhas vontades, mudando as minhas afeições, mudando meus pensamentos, me transformando pela renovação da minha mente, como disse o apóstolo Paulo, o Espírito Santo me transformando na imagem do seu Filho, de Jesus. Isso é maravilhoso. O que Deus está dizendo aqui é que em Pentecostes, que o Espírito Santo que Ele derramou lá no livro de Atos, e que também está sobre a minha vida e a sua vida, e que está dentro de você, se você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo, Ele entrou em você, Ele está em você, e Ele agora está escrevendo a palavra de Deus na sua vida, a história de Deus sendo escrita na sua vida. Isso é poderoso, né? A gente tem a psicóloga aqui, né? Como é poderoso quando uma pessoa ressignificar a sua vida, né? Ressignificar, ela compartilhou o testemunho dela aqui.
de como Deus ressignificou com a sua graça na história dela, né? Gente, é isso que o Espírito Santo faz, ele entra e ele começa a escrever literalmente a palavra de Deus na minha vida. Essas verdades poderosas de Deus aqui saltam e começam a fazer parte da minha vida. Eu começo a experimentar o Deus que perdoa pecados. Eu começo a experimentar aquele que é o bom pastor, que cuida de mim. Eu começo a experimentar a paz que excede todo entendimento. Eu começo a experimentar uma vida de santidade. Meu coração começa a amar meus inimigos. Tudo aquilo que está escrito aqui, tudo que Jesus ensinou, o apóstolo Paulo nos ensina, tudo que nós estamos estudando, todos esses anos, o Espírito Santo aplica isso na minha vida e na sua vida. Pentecostes é a celebração. Deus enviou o seu Espírito Santo. Isso é a capacitação sobrenatural do cristão. Nós recebemos o Espírito de Deus. Não é uma coisa que depende mais de mim, não é mais uma religião que eu pratico, não é uma religiosidade, não é uma obra da lei, não é um esforço do meu braço. Agora é um movimento do Espírito Santo na minha vida, dentro de mim, dia a dia. Quando você abre essa palavra, quando você abre essa Bíblia para ler na sua casa, todo dia, no seu devocional, quando você lê, essas palavras se tornam espírito e vida. Elas trazem vida para você, elas transformam você. A palavra de Deus gera fé, a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra gera fé no seu coração, a palavra transforma você, é incrível. Quando você para e você ajoelha, ou quando você senta, ou quando você vai caminhar, quando você está orando, quando você começa a falar com Deus, o Espírito Santo está dentro de você, ele começa a orar junto contigo, ele te ajuda até quando você não sabe o que dizer na oração, ele ora através de você, com gemidos. Quando você ora, a sua oração sobe até o Pai, a sua oração move os céus, porque o Espírito Santo está em você. Quando você vem aqui para a igreja, para o culto, quando a gente está junto aqui reunido, e você está junto com o seu irmão aqui, quando a gente ora uns pelos outros, quando a gente dá uma palavra para o meu irmão, gente, aqui você está do lado de alguém que tem o Espírito Santo. Olha para a pessoa do seu lado aí, olha para a pessoa que está do seu lado. Não é só uma pessoa, não é só mais um ser humano, é um templo do Espírito Santo que está do lado de você. O Espírito Santo está dentro dessa pessoa. Por isso que quando a gente está reunido aqui como igreja, é tão maravilhoso, é tão gostoso. A gente é renovado, como o pastor Renato fala, a gente está na casa do Pai, a gente sente a presença do Pai, sente o amor do Pai, o aconchego. É gostoso estar reunido com nossos irmãos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Quando você serve alguém, quando você dispõe o seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro, você se inclina para servir, para abençoar uma pessoa, para visitar alguém no hospital, para orar por alguém, para dar uma cesta básica. Quando você está servindo alguém, você está manifestando o Espírito Santo nesse mundo. É poderoso isso. Quando você põe a sua oferta aqui, ó, no gasofilácio, quando você põe uma nota de dinheiro ali, não é só o dinheiro sujo, ganancioso, é generosidade que está acontecendo aqui, entendeu? O Espírito Santo está no nosso meio. Paulo fala, é o Espírito Santo habitando no nosso meio. Nós somos a igreja. Quando você está enfrentando tentação, contra o pecado mesmo, né? A gente enfrenta todo dia, santidade, santificação, é uma luta diária contra o pecado, contra a nossa carne, contra o nosso egoísmo, é uma luta diária. Mas você tem o Espírito Santo nessa luta com você, ele te ajuda nas suas fraquezas. Você tem uma capacitação sobrenatural. A nossa vida não é só uma vida, você não conta mais só com teus recursos humanos. Por isso que é maravilhoso, tudo que você faz hoje tem uma nova dinâmica. O dunamis, né? É o poder, no grego, né? O poder do Espírito Santo é o dunamis, o dínamo. Tem um dínamo dentro de você, um poder, sabe? Uma dinâmica nova do Espírito dentro de você agindo. É Deus trabalhando no seu coração, te dando um coração de carne, tirando o coração de pedra, te dando sensibilidade espiritual, te ajudando a ouvir a voz de Deus, a voz do teu Pai, sendo guiado pelo Espírito Santo. Que eu queria lembrar você nessa noite, de Pentecostes, tão importante quanto a vida de Jesus, tão importante quanto a sua morte na cruz, a sua ressurreição que a gente celebrou na Páscoa, também a subida de Jesus aos céus e a vinda do Espírito Santo, Pentecostes. A gente deveria fazer uma festa em Pentecostes, porque é a festa que a gente celebra, nós recebemos o maior presente de todos, a própria vida de Deus dentro de nós. O Filho de Deus agora habita dentro de mim e de você.
Quando Jesus passou 40 dias lá com os discípulos, instruindo eles, depois que ele ressuscitou, eu acredito que a maior parte das coisas que ele falou, ó, gente, agora o Espírito Santo vai vir e ele vai estar dentro de vocês. Vocês não vão me ver mais, porque agora eu vou estar escondidinho dentro de vocês. Toda vez que vocês orarem, toda vez que vocês reunidos juntos em meu nome, vocês vão me sentir que eu estou perto de vocês. Vocês vão ver que eu estou habitando no meio de vocês, porque meu Espírito vai estar com vocês. Então, eu queria te encorajar que você possa viver essa verdade do Pentecostes. Quando aquele Espírito desceu ali, naqueles cristãos reunidos no cenáculo, e encheu eles, aquele fogo, né, aquela língua de fogo, você carrega esse fogo hoje dentro de você. Você tem uma chama dentro de você. E Paulo fala, a gente não pode extinguir o Espírito Santo. A gente não pode apagar o Espírito Santo. A gente tem que avivar ele. E a gente aviva ele com oração, com louvor, com adoração. Quando os meninos vêm aqui para frente, né? Quando eles pegam para tocar o teclado, o violão, quando eles estão aqui na frente cantando, não importa, gente, se é só voz e violão, mas isso aqui é mais que música, isso aqui se torna adoração, porque o Espírito Santo está aqui. Você entende? As mínimas coisas que você faz hoje na sua vida, quando você acordar amanhã de manhã, para você ir para o seu trabalho, é mais que um trabalho, é um ministério, porque o Espírito Santo está com você, o que você faz é sagrado, o que você faz tem um toque, você tem a chance de manifestar o Espírito Santo, onde você vai, onde você pisa. Por isso que Paulo fala que um dos elementos da armadura de Deus é os pés calçados com o Evangelho da paz. Porque onde eu piso, o Evangelho vai... Onde você pisa agora, você está levando o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. O Salvador está em você. E aonde você vai, você leva ele com você. Então, ao entrar no seu trabalho amanhã, fala, eu estou entrando aqui no meu campo missionário. Eu estou entrando no meu ministério. Né? Quando você entrar no seu consultório ali para aconselhar alguém, eu estou entrando no meu ministério. Quando você entrar no controlador lá dentro da energia, Hélio, você está entrando ali, ó, eu estou entrando no meu ministério. Entendeu? Você está entrando no seu campo missionário. Tudo que você faz, quando você estiver com a sua família em casa, né? Você que é pai, mãe, tem seus filhos, ou você talvez é avô, né? Tem seus netos. Quando você entrar na sua casa, olha bem para a sua família e fala, isso aqui é a minha igreja. Você entendeu? Porque o Espírito Santo está aqui. Isso aqui, essa casa aqui é meu ministério. Esses filhos aqui são meus discípulos. Eu estou aqui para ensinar algo para eles. E eu posso ensinar porque o Espírito Santo está comigo. Eu posso educar esse adolescente. Eu posso transmitir para ele o amor do Senhor. Porque o Espírito Santo me capacita para ser pai, para ser mãe. Porque você tem uma capacitação sobrenatural na tua vida, além dos teus recursos. E às vezes, a gente tem que chegar no limite, né? Dos nossos recursos, para a gente entender que a gente tem uma fonte inesgotável dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, que nessa noite, nessa semana, eu queria lembrar um pouquinho sobre isso, sobre o Pentecostes, sobre esse presente maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus. E que você possa começar a se apropriar disso, sabe? E agradecer ao Senhor, Senhor, obrigado. E começa a falar com o Espírito Santo, tratar ele como uma pessoa, né? A gente fala do Pai, fala do Filho e o Espírito Santo, né? Espírito Santo, me ajuda aqui, ó. Eu preciso conversar com esse adolescente e dar uns limites para ele aqui, meu filho, né? Me capacita aqui para me conversar. Espírito Santo, ajuda, precisa sentar aqui no nosso casamento, eu e minha esposa, para a gente poder acertar algumas coisas. Me ajuda a gente ter aquela conversa que, ó, faz tempo que a gente não consegue ter. Espírito Santo, vem, ajuda a gente a abrir o coração um com o outro aqui e consertar algumas coisas. Espírito Santo, me ajuda essa semana, está difícil. Eu tenho um monte de coisa para pagar e eu não tenho ainda o suficiente. Me dá fé, me dá perseverança. Me faz saber que o Senhor é aquele que me dá energia e força para continuar, mesmo quando as coisas estão difíceis. Porque Tu és essa capacitação sobrenatural de Deus. Aquilo que eu não posso fazer por mim, que a gente não podia fazer, o Espírito Santo faz por nós hoje. Então você não está sozinho. A gente ensina para os jovens lá na Jocum, né? A gente ensina uma das verdades. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo está com você o tempo todo. Ele é sua fonte de recursos, de poder, de sabedoria, de amor, de paciência, de perdão, de serviço, de generosidade. Ele é a sua fonte inesgotável, que está dentro de você. Então,
Queria te convidar a você ficar de pé nesse momento. A gente já está encerrando. E convida o Espírito Santo para estar com você todos os dias. Principalmente naquelas coisas que você não se sente capaz, né? Peça ao Espírito Santo, Ele é essa capacitação de Deus sobre a nossa vida. O Senhor te deu para que você possa viver uma vida cristã. A vida cristã é uma vida vivida no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Não é uma vida sozinha. Tá? Não vamos tentar voltar lá na antiga aliança, tentar guardar a lei, tentar fazer as coisas na força do braço. Não funciona. Não é por força nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, viva pelo Espírito do Senhor. Cada dia, cada manhã. Amém? Vamos orar? Então, vamos orar. Eu quero que você, no seu lugar aí mesmo, você ore e peça. Fala, Espírito Santo, me ajuda a caminhar contigo, a depender de Ti cada dia, a ser cheio de Ti. Né? Peça a Ele para que Ele já, essa semana, você possa experimentar mais vida do Espírito Santo em você e acessar esse recurso, né? Esses recursos de Deus na nossa vida. Leia mais a palavra, ore mais, né? Participe das atividades junto com os irmãos aqui na igreja, dos PGs, culto de oração. Esteja junto, né? Se você estiver sentindo que está esfriando, chega perto de alguém que também tem o Espírito Santo. As brasas, quando se encontram, elas se aquecem, né? Então a gente precisa ver se está perto de alguém para aquecer. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que experimentamos aqui nessa noite, nesse culto. E obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és o nosso companheiro. Tu és o nosso companheiro. Tu és aquele que anda conosco, está conosco. Tu és o cumprimento daquela palavra de Jesus: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco porque o Senhor nos deu o Seu Espírito. Ele habita em nós, está dentro de nós. Faz a Tua obra dentro de nós, Senhor. Escreve a Tua lei no nosso coração. Escreve na nossa mente. Nos dá um coração de carne. Transforma a gente de dentro para fora. Nos ajuda a andar nessa dinâmica do Espírito, nessa dinâmica de amor, de serviço, nessa dinâmica de fé, de bondade, tudo isso que é o fruto do Espírito. Nós queremos que esse fruto transborde em nós, nas nossas vidas. Que a nossa igreja seja uma igreja cheia do fruto do Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa semana, caminha conosco, nos ensina. Eu oro para que cada um de nós aqui possa ter experiências profundas com o Senhor, de experimentar essa capacitação do Senhor em diversas áreas, em casa, na família, no trabalho, nas lutas, nas tentações, nas tribulações. Que a gente veja essa força do Senhor vindo sobre nós, poderosa, essa graça, como foi falado aqui no começo, que nos basta. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, nos ajuda, e que essa semana seja uma semana onde a gente possa andar contigo e ser guiado por Ti, cada dia. Abençoa aqueles irmãos que estão viajando, abençoa o pastor Renato, a Doris, na viagem deles, que eu sei que o Senhor também está com eles. Guia eles lá também, lá no Rio de Janeiro, guia lá nas coisas que eles têm que resolver, vai com eles, que eles recebam a Tua capacitação lá, Deus, os irmãos que estão doentes, que eles recebam também a capacitação e também a cura, em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor seja conosco nessa semana, nos guiando, nos dirigindo, nos enchendo e nos ensinando cada vez mais a depender não de nós, mas depender do Teu Espírito que está conosco. Em nome de Jesus. Amém.